4h40, o nosso contato agora é com a doutora Tatiane Nascimento, da GB Advogados, que representa o São José Esporte Clube. Surgiu como uma bomba essa situação do São José, onde o São José não pode inscrever jogadores para a sequência da competição devido a uma ação judicial movida em 2017 referente a um jogador que jogou no São José 4 jogos em 2016. Doutora Tatiane Nascimento, boa tarde, é um prazer ouvi-la aqui no Parada dos Esportes dentro da Rádio CBN. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Tudo jóia, doutora. Doutora, explica para o ouvinte da Rádio CBN o que de fato aconteceu, doutora. Vamos lá, o Marcos Vinícius, que jogou no clube em 2016, ingressou com uma ação judicial, alegando ter sofrido um acidente de trabalho, pleiteando indenização por dano moral, verbas rescisórias e tudo mais. O São José foi intimado para apresentar defesa em 2017 e por falta de renda, falta de verba para financiar a defesa, eles não apresentaram nenhuma defesa. E atualmente o processo está em execução, o juiz julgou o processo de acordo com o que havia sido alegado, porque o São José foi revel, e para adimplir esse débito, né, que atualmente está em R$130 mil, foram feitas diversas tentativas de penhora, não localizou nada, e uma medida para coibir o São José a pagar essa dívida foi o impedimento da inscrição de novos atletas, né, que acaba impedindo ele de participar do campeonato, porque ainda não tem 26 atletas inscritos, né? É certo. Doutora, então só para a gente entender direitinho, já vou passar a bola também para o Valtencir Vicente. Quando a senhora fala que o São José, o julgamento foi revel, significa que o São José não compareceu nas datas previstas para fazer a sua defesa, é isso? Exatamente. O São José foi citado para participar da audiência e na primeira audiência ele tem que apresentar a defesa dele. Não compareceu na audiência, que era lá na Bahia, e não apresentou defesa. Então ele foi revel. E, consequentemente, o jogador, ou no caso quem está pleiteando aí, reivindicando alguma coisa, ele coloca o valor que ele quer, o que ele acha justo, e o juiz entende que pelo fato da defesa não comparecer, é isso mesmo e toca o pau, é isso? Exatamente. Entendi. Por isso que, assim, ele jogou 4 jogos pelo time e está pleiteando receber R$130 mil, né? Que foi o que a sentença concedeu para ele. Perfeito. Valtencir Vicente, a doutora Tatiane Nascimento está conosco. Bom, doutor, é o seguinte, né, até para falar sobre esse jogador, para quem acompanha o São José, ele veio no meio do campeonato, estreou na 10ª rodada, um bom jogador, marcador, vinha se destacando, era titular do time. Aí na 6ª partida dele, lá em Matão, ele foi substituído, o time levou uma cacetada de 3-0, caiu o treinador e ele não mais voltou. Aí teve só mais 3 rodadas de campeonato, terminado o campeonato, o São José foi rebaixado, aquele ambiente de fim de feira, foi todo mundo liberado. Aí vem aquela história, um jogador contundido ainda fica vinculado ao clube, só se desliga quando estiver totalmente recuperado, coisa e tal, mas é lógico, acabou o campeonato, o São José fechou as portas, foi rebaixado, chega, né? Então foi assim mais ou menos o que aconteceu, e aí a bomba acabou estourando depois. Mas outros jogadores daquela temporada de 2016 certamente também ingressaram na justiça cobrando, porque o presidente da época, Benevides Fernedo Geleia, não conseguia manter o fôlego financeiro do time em dia. Aquele pacote de acordos na justiça trabalhista, de desconto de 30% para o pagamento dessas ações, por que esse caso especificamente não caiu nesse pacote, já que existe um acordo, doutora? Então, o processo do Marcos Vinícius está tramitando lá na Bahia. O acordo foi celebrado aqui em São José e reuniu todos os processos que existiam aqui em São José. Porque, assim, via de regra, todos os processos trabalhistas do São José Esporte Clube deveriam tramitar em São José, porque é o local onde é prestado o serviço, é o local onde é a sede do clube. Só que o Marcos Vinícius entrou com um processo na Bahia, pedindo que tramitasse lá, porque ele não tinha condições financeiras de mover um processo em São José dos Campos, porque ele mora lá. E como o clube não apresentou nenhuma defesa, isso foi permitido.
Se o processo houvesse tramitado aqui em São José, ele estaria dentro desse acordo. Mas na defesa que eu apresentei, eu falei justamente da existência desse acordo, a fim de que o juiz mande esse processo da Bahia para São José, para ele receber junto com todo mundo, nesse acordo que reuniu todos os jogadores. Doutor, em cima disso, você quer complementar, Valtenci? Não, em cima dessa informação importante, eu acho que você perguntaria a mesma coisa, né? De repórter, é automático, doutor. A gente já quer perguntar logo em seguida. Então, mesmo se não houver um acordo diretamente com o reclamante, com o atleta, existe a possibilidade da justiça mesmo se encarregar de inserir esse caso também no pacote? Olha, a gente está batalhando para isso. Existem outros casos que não foi aceito, porque há um entendimento, principalmente dos tribunais do Nordeste, de que a adesão a esse acordo não é obrigatória. E ela vincula apenas os processos que tramitam em São José dos Campos, o que é um absurdo, porque colocaria uma pessoa que entrou com o processo em um local errado, né, porque o certo seria aqui em São José dos Campos, colocaria ela numa posição privilegiada, que ela poderia continuar fazendo penhoras e se eventualmente bloquear algum bem do time, ela recebe antes das pessoas que fizeram um acordo e estão recebendo de uma maneira sustentável para o clube. Então, assim, a gente está batalhando. Eu acredito que na terceira instância, né, no recurso que a gente tem, isso vai ser determinado, mas por hora, não é o entendimento que a gente vê do Tribunal da Bahia. Agora, doutora, até para o torcedor entender e de forma didática, vamos imaginar situações. Se o São José pagasse o que o jogador pede, pagou, resolveu o problema. Seria isso? Sim, exatamente. Perfeito. Obviamente, o São José não vai pagar 130 mil, porque 130 mil é uma folha de pagamento do mês do São José atualmente. Então, isso está fora de cogitação. Agora, a questão é a seguinte. Se não houver esse entendimento que a senhora disse, o São José vai ficar impedido de contratar novos jogadores ou tem alguma outra forma jurídica para que isso seja revertido? Nós iremos recorrer da decisão. Eu já apresentei uma defesa para o próprio juiz que deu essa decisão, explicando, porque o que acontece? Essa decisão foi dada, essa restrição de direitos do São José foi dada como uma medida para coibir ele a pagar o débito, porque o que demonstrava pelo processo para o juiz é que o São José está bem, está contratando, está ganhando o campeonato e não paga o Marcos Vinícius porque não quer. Então ele fez isso para coibir. Só que a medida dele não está coibindo o cumprimento da obrigação, ela está impossibilitando, porque se o juiz não revogar essa decisão e permitir que o São José continue jogando, ele não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Então, assim, independente de aderir nesse acordo que existe, essa ordem de suspensão da inscrição dos atletas, ela vai ser revista. Se não for pelo juiz, vai ser pelo tribunal, porque o que ele determinou é um absurdo, não é permitido pela justiça, entendeu? Não é algo que é possibilitado pelo ordenamento jurídico, né? É como se uma pessoa está devendo, você falar, não vou deixar você trabalhar enquanto você não pagar essa dívida. Como que a pessoa vai pagar a dívida, entendeu? Perfeito. Então é algo que a gente vai recorrer se o juiz da Bahia não aceitar, a gente vai para o tribunal. E o fato de recorrer não tem um prazo, né? Não tem um tempo estimado que isso pode acontecer, ser acatado ou não, enfim, a resposta, ou tem? Então, como é uma decisão urgente, tem um prazo. A gente precisa dessa decisão até sair, até voltar às atividades, né? Então, o nosso prazo para conseguir isso é até o retorno das atividades. Os prazos judiciais em si estão suspensos. Só que como é uma questão urgente, tem que ser decidido até o retorno das atividades. Perfeito. Volta em si? Bom, dois detalhes, né? O retorno das atividades estaria previsto para depois aí dessa fase emergencial também, é isso? Sim, os jogos estão suspensos. Hoje houve a notícia da prorrogação dessa fase emergencial e pela regra dessa nova fase emergencial, qualquer atividade esportiva está suspensa, né? Qualquer campeonato. Então aí a gente tem mais 15 dias.
E como é que o São José está indo com esse acordo de 30% serem destinados ao pagamento dessas dívidas trabalhistas? O São José está correspondendo, cumprindo com a parte dele para ter crédito e pleitear também a inserção desse novo caso no pacote, doutora? Sim, a gente, desde que a gente assumiu, né, a gestão dos processos, a gente passou orientação para o clube que depositasse qualquer valor de rendimento diretamente nesse processo, porque isso evita penhoras na conta do clube e, assim, deposita na conta do processo, retém a parte que é do acordo e o resto é liberado para o clube, entendeu? Então, a gente tem cumprido cabalmente esse acordo. Todo o faturamento que o São José tem monetário, a gente deposita nos autos, a gente cumpre certinho esse acordo. Ô doutora, olhando pelo lado jurídico, vocês estão confiantes que o São José vai conseguir reverter essa situação favorável, que o São José volte à normalidade, podendo inscrever os jogadores, porque isso aí também é fundamental para o time que está na disputa de uma competição tão importante quanto a Série A3. Sim, com certeza. A gente está bem otimista, até porque, como eu disse, a decisão que o juiz deu não tem a finalidade que ele utilizou para justificar. Ele justifica que é uma medida para coibir o cumprimento da obrigação, mas, na verdade, na prática, a decisão dele impede o cumprimento da obrigação, porque sem jogar, o São José não vai ter dinheiro para pagar ninguém. Perfeito. Então, a gente está bem confiante com a reversão dessa decisão. Valtencir, de minha parte, eu estou satisfeito. Você, Valtencir, fique à vontade. Também, eu só queria uma confirmação, doutora. É do mesmo escritório do Guilherme Bellini, doutor Guilherme Bellini, é isso? Sim, o doutor Guilherme, ele é o dono do escritório, mas atualmente ele não está mais advogando. Quem cuida de toda a parte jurídica aqui do escritório sou eu. Eu perguntei porque faz tanto tempo, né, que o São José não tem problemas dessa natureza vindo a público, então mande um abraço para ele, por gentileza, tá bom? Pode deixar. Então tá jóia, doutora Tatiane, muito obrigado pelos esclarecimentos, mande um abraço ao doutor Guilherme Bellini e vamos torcer para que as coisas sejam acertadas de forma, como sempre foram, pelo menos nas últimas gestões, não do Geleia, né, mas das últimas, do Geleia para cá, as coisas foram feitas de forma jurídica, de forma acertada, de forma coerente, e a gente espera que mais esse imbróglio que veio do Geleia, infelizmente a gente tem que falar isso, que a senhora e a sua equipe consiga resolver o mais rápido possível e o São José seja o menos prejudicado. Grande abraço, obrigado. Muito obrigada. Nós iremos trabalhar para resolver essa situação e realmente ajudar o crescimento do clube, né? A recuperação dele. Legal, um abraço, obrigado. Um abraço. Valeu, conversamos com a doutora Tatiane Nascimento, da GB Advogados, que representa o São José Esporte Clube, falando sobre o imbróglio do jogador Marcos Vinícius, que atuou aqui com a camisa do São José em 2016 e a ação judicial foi movida em 2017. Ó o Geleia deixando o rabo pra trás aí, Valtencir. Não é fácil não, a vida da Águia, né, você veja, né, foi justamente no ano em que o time caiu pra Bezinha, pra 4ª divisão. Quer dizer, o São José largou a Bezinha, já subiu de volta pra Série A3, mas a Bezinha não larga a Águia, tá com saudade da Águia, viu, Vieira? Meu Deus do céu.